Entendendo a salvação de todo homem pela graça de Deus, através da obra consumada do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, condenando o pecado na carne e destruindo aquele que tinha o império da morte, que é o diabo, segundo a Bíblia. E que ele, segundo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao 4, que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Entendendo que ele tirou o pecado do mundo, passado, presente e futuro, não há mais pecado. É o que a Bíblia diz, literal. Ele condenou o pecado, destruiu aquele que tinha o império da morte, que é o diabo. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que deu o seu unigênito Filho para morrer pelos nossos pecados, o pecado do mundo. Mas quando muitas pessoas lêem pelos nossos pecados, eles entendem pelo pecado deles somente. Que Cristo morreu pelos pecados deles, porque eles aceitaram a Cristo. É totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Mas interessante que a narrativa do homem é isso. Porque, como diz, é pecador ensinando pecador. Quer dizer, aluno ensinando aluno. Não é um mestre. Porque há 50, 60 anos atrás, até quando eu fazia parte desse sistema, havia pastores. Mas os pastores daquela época era diferente. Não que mudasse alguma coisa, mas o comportamento deles, a reverência deles era diferente. Eles não se envolviam com coisas mundanas, com coisas do mundo. Ele não misturava mundo com a igreja. Dentro de uma denominação era só coisa evangélica, cristã, em relação à Bíblia, em relação a Cristo, a obra de Cristo, a salvação. Só isso. Não trazia nada de fora para dentro. Não fazia comparação do mundo hoje com o mundo. Não é isso o propósito. E naquele tempo, quando a pessoa vinha a Cristo, a doutrina, né? O desigrejado vinha a Cristo. E ali ele passava alguns anos, depois de seguir todas as regras, os requisitos para aquela denominação. Porque ele tinha que ser membro da denominação, então ele tinha que passar por alguns requisitos. Depois que ele cumpria tudo, era batizado em água, e cumpria todos os mandamentos da denominação, o estatuto da denominação. Aí um certo dia, ele, pelo comportamento dele, ou sei lá, não sei, ele era, hoje eu digo promoção, mas naquela época não, naquela época era consagração, era diferente. Essa pessoa era consagrada ao ministério, um diácono. Ele já começava a galgar posições. Depois de mais um tempo, ele já passava presbítero. E ia 5, 10, 15, às vezes 20 anos. Até que um certo dia, ele era promovido a pastor. Aí então ele ia tomar conta, ele ia pastorear uma igrejinha. Porque ele era um novo pastorzinho novo. Ele ia pastorear uma igrejinha, digamos assim, de bairro. Poucos membros. Ele fazia parte da central, da matriz, e depois ele ia para uma filial. Mas hoje, pastores é de quilo. Todo mundo é pastor. O camarada sobe no YouTube, né? Aqui é o pastor fulano de tal. Porque é fácil você ler a Bíblia e falar o que está escrito na Bíblia. Seguir o que os outros falam. Então para você é fácil. Naquela época as pessoas, os pastores, eles estudavam a Bíblia em casa para fazer um trabalho no domingo. Preparava
a mensagem para domingo. Hoje não precisa mais disso. Hoje o chamado pastor, ele pode fazer o que ele quiser a semana toda. 2, 3 horas antes de abrir a matriz, ele assiste um vídeo no YouTube e pronto. Fala tudo o que ele ouviu. É isso a realidade. Não tem entendimento e não procuram me entender. Mas isso é o cristianismo. Mas então, como falar da graça somente, a graça de Deus que edifica, não falar de condenação, de julgamento? O propósito dos meus vídeos, eu sei que tem poucas visualizações e aqueles que assistem, eu agradeço. Talvez assiste para saber o porquê disso que eu falo. E eu falo segundo aquilo que está escrito, então é totalmente diferente daquilo que está escrito, daquilo que foi ensinado pelo homem no domingo, ou em todos os cultos, todas as semanas. Totalmente diferente, porque eu falo o que está escrito, não a narrativa do homem, não o que eu aprendi do homem quando eu fazia parte de um sistema, mas o que eu aprendi da própria palavra escrita. Então o que eu faço é trazer a diferença entre o cristianismo de hoje, ensinado pelos homens, e a Bíblia, aquilo que não mudou, a cruz de Cristo permanece. Então, como eu disse, a pessoa, quando ela entra numa denominação, ela tem passos a seguir, escadas, primeiro, segundo, assim vai, até chegar no topo, lá em cima. Uns são promovidos, hoje são promovidos porque é amigo do pastor, é íntimo, fala bonito, tem uma voz agradável, faz as pessoas chorar, comove as pessoas, então esse é pastor. Ele já passa do nada para pastor. Hoje não tem mais, mas aqueles não querem mais assim, sabe? Então ele começa, porque é o dono da empresa que promove. É uma empresa, um sistema financeiro religioso, como uma firma qualquer, que o patrão vê o serviço do empregado, esse trabalha bem, vou promover ele a chefe, pronto. A partir daquele instante, aquela pessoa já não é mais um simples funcionário, mas ele é um chefe, ele toma conta. Assim é, hoje. Então hoje as pessoas são promovidos porque ele sabe, fala bonito, ele é um bom orador, ele prende a atenção das pessoas. Então você está apto a salvar almas. É isso. Mas então, quando a pessoa entra no sistema hoje, lá de fora que ele entra, ele tem passos. Primeiro, aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, para que seus pecados sejam perdoados. Eu falo isso porque eu nasci num lar cristão. Para que seus pecados sejam perdoados. Mesmo que você nascesse num lar cristão, seus pais eram crentes, igrejados, mas você era posto de lado, você não podia tomar Santa Ceia porque você não era membro. E você não ia ser salvo enquanto você não levantasse a mão em aceitação. Você tinha que fazer declaração. Como eles dizem hoje, eu não sei como é que é. A confissão de fé. É. A confissão de fé. Aí então você tinha as regras. Aceitou a Cristo como seu Salvador? Você está salvo, seus pecados estão perdoados. Agora você vai esperar mais um tempo para ser batizado no próximo batismo. Aí passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. Mas antes tinha a Santa Ceia e você não podia participar. Porque você não era batizado. Por quê? Só ele sabe. E muito bem, ele sabe. Porque a Bíblia não dá respaldo para nada dessa maneira. E no dia do batismo, ali vem mais uma confissão, mais uma aceitação. Você daria sua vida por Jesus Cristo, se fosse necessário? Essas coisas todas. Sim, é tibum. Uns é tibum, dentro da água, afunda até a cabeça.
O outro joga uma aguinha na cabeça, está batizado. Cada um tem o seu batismo, a sua doutrina. Mas para que serve o batismo? Qual a finalidade? Para eles, para salvação. Porque é um conjunto. Você tem que cumprir todos os requisitos para ser salvo. Você precisa cumprir tudo. Aceitar, congregar, batizar, tomar Santa Ceia. Porque se você é batizado e não toma Santa Ceia, porque você está em pecado. Você está em pecado. E se você tomar Santa Ceia sem confessar os seus pecados, você está perdido. Então a pessoa que vem de fora hoje, mesmo naquela época, ele não tinha conhecimento nenhum, não entendimento, mas conhecimento, nada. Ele faz hoje tudo aquilo que é dito para ele fazer. Se você não fizer, é isso, então ele faz. Não quer saber, não procura saber, dão uma Bíblia de presente para ele, mas prende a pessoa ali dentro. Mas ele não é capaz de perguntar, mas por que eu não posso tomar Santa Ceia se eu já aceitei a Cristo? Estou salvo ou não estou? Tá salvo, tá. Mas por que eu tenho que batizar na água primeiro? Eu não posso tomar Santa Ceia hoje? Pergunta isso para ele, seu pastor. Então não é salvo pelas graças, né? Mas ele vai te falar um monte de coisa e você, como não sabe nada, você fala amém. Ele vai fazer e continua fazendo tudo isso. Agora é interessante que as pessoas que vêm a Cristo hoje, segundo o sistema, é assim. Não conhece nada, não entende nada, faz tudo aquilo que o homem diz. Agora interessante aqueles 20, 30, 40 anos de assalariado, pagando imposto, não acordou ainda? Não acordou ainda para a verdade da Bíblia? Mas a verdade está no homem, o que o homem fala, o homem tem o poder de condenar e de salvar. Se você não obedecer ele, porque a Bíblia fala, obedecer vossos pastores. Aí pronto. Mas desde quando você entende o que é judeus, o que é gentil, o que é lei, o que é graça, você entendeu tudo. Quando você passa a entender o que é graça, acabou. Superou todas as coisas. Se não é graça, tem que fazer tudo isso que eles ordenam a você fazer. Tudo, tudo, porque é obras. Segundo Tiago, aquele que transgride um mandamento, peca em todos. Então você tem que cumprir tudo direitinho. Caso contrário, você... Mas para que o batismo nas águas? Qual a finalidade? Qual a finalidade do batismo? Para aquele que está fora do sistema, que fez isso tudo, hoje acordou do sono profundo, nada mais é que um bom banho. Quer dizer, não é um banho, porque depois que a pessoa... Alguns dizem que é para tirar para lavar os pecados, tá? O outro diz que é para... Oh, que banho gostoso. Assim vai, cada um tem a sua interpretação para o batismo nas águas. No meu caso não foi nada disso. Eu fiz o que eu achava que precisava fazer para ser salvo. Porque eu cria no homem. E no dia do batismo, lê lá: foste sepultado com ele pelo batismo. Acabou. Você já, amém. Você não procura saber que batismo é esse. Falou batismo, mas não tem água ali. Mas você crê que é batismo em água. Então o grande engano hoje é colocar coisas na Bíblia, palavras que não tem, para fazer dela uma doutrina. Então para mim hoje o batismo nas águas, simplesmente para ser membro, não do corpo de Cristo, de uma denominação, de um assalariado. Você é um empregado, você é um membro, você tem que picar cartão todo domingo, porque se você deixar de picar, eles vão te condenar. Esta é a realidade. Você é um desviado, você se tornou um desigrejado. Aí começa a pegar vídeo e mandar para você, de todas as pessoas leigas, que anulam a obra de Cristo. Todo domingo, culto semanal. Eu não faço culto porque eu não salvo ninguém. A minha intenção não é falar nada para salvar o que já está salvo. Eu não semeio sobre aquilo que já foi semeado. Eu não coloco fundamento naquilo que já foi posto, foi colocado pelos apóstolos.
Eu apenas falo a diferença do ensinado hoje, da mentira ensinada, da servidão das pessoas com a liberdade da Bíblia. Se algum igrejado assiste um dos meus vídeos, que eu acho muito difícil, porque ele só gosta de arrebatamento e congregar e fazer boas obras, para ele se sentir útil. Porque ele ouvindo isso, amém, 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 eu faço isso, eu participo, eu estou dentro, eu faço parte desse grupo, eu estou salvo. Então, o ego dele sobe cada vez mais quando ele ouve essas tipo de pregação, né? Ele se sente útil, porque aquele que não faz nada se torna inútil na cabeça. Então ele precisa fazer alguma coisa. É bom congregar, estar em comunhão, confraternização com o irmão, convidar para sair, bater papo. Como é que foi sua semana? Como é que foi teu dia? Amém, amém. Já arrumou namorada? Já casou? Vai casar quando? Amém, vamos começar o culto. Pronto, começa. É bom congregar, mas desde que não seja por necessidade. Desde que não coloque obras na liberdade de Cristo. Então, a pessoa que tem 30, 40 anos de chamado crente, não acordou ainda. Porque a Bíblia é clara nas passagens bíblicas do apóstolo Paulo, mas eles trazem tudo do Antigo Testamento, é só condenação. É condenação, é julgamento, é condenação, é julgamento. Os evangelhos do reino é literal, é verdadeiro. É verdadeiro, mas é para um povo, é para um tempo chamado Reino dos Céus na Terra. O mundo todo está debaixo da graça hoje, até aquele povo que recebeu leis, se eles não obedecessem, seriam castigados. Hoje eles não são castigados. Porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, já não imputando mais as suas transgressões. Mas o sistema hoje imputa. Quer dizer, aquilo que não é para ele toma para ele e ainda condena as pessoas. Então, como eles têm um culto semanal, eu não faço culto. Eu apenas falo. Mas eu vou fazer um vídeo a respeito da mentira do sistema, da mentira do cristianismo pregado hoje. Não da obra de Cristo, a morte, o sepultamento e a ressurreição, segundo as Escrituras. Mas o que eles anulam isso daí. Eu vou mostrar, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito, literal na Bíblia. Eles anulam. E eu vou mostrar. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Eu vou mostrar. Segundo a palavra escrita. Que o cristianismo hoje é um sistema de mentiras. De mentiras. E quem enganou a Eva no começo? Quem disse mentira? Quando Deus disse a Adão e a Eva: o dia que comerdes, certamente morrerás. E o dito cujo chegou, não é assim. Não é assim. A Bíblia diz só isso. Mas ele deve ter falado muita coisa na cabeça da Eva, para Eva ser enganada. Mas a questão é, ele enganou. É o trabalho dele. Botar na cabeça das pessoas a mentira, o engano. Tudo aquilo que Deus fala, a palavra da verdade, a palavra escrita na Bíblia, eles interpretam de maneira errônea. Mas esse é o maior erro que eles fazem, que eu vou mostrar. E se algum igrejado estiver assistindo, por favor, perca um tempinho, já que você perde tanto tempo, perca um tempinho só para assistir esse pedacinho. E pense depois, porque o que eu falo não vai mudar o que já está determinado, o que já está feito por Deus. O que o homem lá na frente fala também não vai mudar. Só que na tua cabeça muda tudo que você faz segundo ele. Se você obedecer tudo aquilo que ele fala, você está salvo. Se você não obedecer. Então, mostrando esse versículo na Bíblia, não só esse, mas são vários. Mas este é o essencial. É o que mostra a mentira do sistema. Hoje, desde que começou. O medo que eles imputam nas pessoas. Condenando as pessoas a uma coisa irreal.
Eu não estou falando do inferno que eu falo sempre contra essa doutrina mentirosa de lago de fogo, de inferno por toda a eternidade. Na realidade, o inferno não existe. É um julgamento, é um tormento, julgamento, um castigo. Não é para dançar, para pular, para gritar de alegria. É para sofrimento, é ranger de dentes, como do Cristo disse. Mas para quem ele falou isso? Para aquele povo que deu lei de obediência. Você desobedeceu a lei, você vai sofrer um castigo. Como o filho hoje, se o pai diz para o filho, não faça isso, se você fizer, você vai ser castigado. Se ele fizer, ele vai ser castigado por um tempo. Mas hoje é isso que eu queria falar. Para que o batismo? Porque se todo homem é salvo pela graça de Deus, que é a cruz de Cristo, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Para que todos esses requisitos? Por que você não pode entrar numa congregação? Eu quero ficar aqui, quero ouvir o que vocês falam. Amém, fica. Não, você pode ficar 1, 2 meses, mas toda semana vão falar na tua cabeça. Se que ele não aceitar, vai ser lançado naquele lugar. E essas coisas continuam. Mas você não é um membro, você não pode participar de tudo aquilo que eles te oferecem, porque você não é um membro da igreja. Então procura saber para que serve o batismo de Cristo, porque ele batizou. Foi para nos dar exemplo hoje? Foi? A ordenança de Cristo, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura? Foi para nós? Ou foi para o seu povo judeu, que ainda não é hoje? Não são nenhuma nação santa hoje, mas serão. E esse mandamento será cumprido quando eles forem uma nação santa. Porque a lei de Deus, ela é perfeita, ela é detalhada. Não é batismo de qualquer jeito. Molha os pés, molha a cabeça, enterra na água. Sepultado com ele pelo batismo. Então, se fosse realidade isso, tem muita denominação que está errado. Joga uma aguinha na cabeça. Que sepultamento que só sepulta a cabeça? Tem que ser o corpo todo, segundo algumas denominações, né? Mas então o batismo hoje, quem quer buscar entendimento, leia a Bíblia. Procure ler lá no Êxodo, lá no começo, nos tempos da lei. Quando a lei foi dada. Quando foi feito, quando Deus ordenou que construísse o tabernáculo, a Arca da Aliança. E Deus escolheu a tribo de Levi para ser sacerdote. Procure saber a função do sacerdote, o que ele tinha que ser, o que ele tinha que fazer. Aí você vai entender o porquê do batismo de Cristo. Por que Cristo batizou em águas? Você vai entender perfeitamente. Aí você continua fazendo tudo o que você quiser fazer, mas sem peso na consciência, né? Porque você vai conhecer a verdade. Como diz João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará do sistema do homem. Por hoje fica com Deus.